Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas dicas muito importantes na hora que você for testar o coletor pela primeira vez. Essa experiência pode ser um pouco estranha, pode não ser tão tranquila, pode ser um pouco difícil no início, então é muito importante que você siga algumas dicas para tornar a experiência um pouco mais tranquila, mais simples e mais agradável. Então vamos lá, direto começar a primeira dica. A primeira dica é: faça isso com calma. Uma hora que você tenha tempo, que você esteja na sua casa, sem pressa. Muitas vezes a primeira colocação do coletor não vai ser rápida e você vai precisar testar várias vezes, tirar e colocar algumas vezes, testar dobras diferentes, ver posição. Então não vai ser um processo rápido. A minha primeira vez com o coletor, tem um vídeo aqui no canal falando mais extensamente sobre ela. Eu fiquei, com certeza, cerca de 1 hora dentro do banheiro tentando fazer isso. Então não faça isso quando você tem hora para sair de casa, porque às vezes você não vai conseguir colocar de primeira nem de segunda, você começa a ficar frustrada, nervosa, acaba perdendo a hora, chega atrasado no trabalho ou no compromisso, e aí você fica com aquele sentimento ruim o dia todo, de eu não consegui, me atrasou toda, foi horrível a experiência. E isso é totalmente desnecessário. Não faça isso quando você tiver hora para sair de casa. Faça quando você estiver no conforto da sua casa e você tenha tempo. A primeira colocação do coletor, às vezes, requer tempo. A segunda dica, que é relacionada com essa, é relaxar. O nervosismo é uma das principais causas de frustração e de não conseguir colocar o coletor pela primeira vez. Eu entendo que a colocação do coletor pela primeira vez é um processo que deixa a gente nervosa. Eu com certeza passei por isso, nervosa, ansiosa, um pouco de medo. Tudo isso eu também senti, mas quando a gente tem esse medo e essa ansiedade e esse nervoso em excesso, atrapalha muito. Primeiro que quando a gente está muito nervosa, a musculatura involuntariamente se contrai. Então você está tentando colocar um produto num lugar que está contraído e tenso, acaba ficando mais difícil de colocar. Quando você consegue colocar, mais difícil de abrir, porque a sua musculatura está tensa, pegando o coletor. E aí muita gente fala isso pra mim: eu consegui colocar o coletor, mas ele não abre e não tem espaço para eu colocar o dedo. Muitas vezes esse não tem espaço para eu colocar o dedo é devido a essa contração muscular, essa musculatura tensa, nervosa, realmente não tem espaço. Quando a gente coloca o coletor, mesmo quando a gente está relaxada, sempre dá a impressão que não tem espaço no início, na hora que a gente está colocando. Até hoje eu sinto isso. Na hora que eu dobro o coletor e vou colocar, parece mesmo, por causa da nossa anatomia, como funciona, parece que não tem espaço. Mas tem. A musculatura do canal é elástica, o que significa que ela consegue se contrair e se expandir e voltar à sua forma original. Então, tem espaço, mas muitas vezes o nervosismo, aquela musculatura tensa e contraída, não deixa a gente trabalhar com o coletor, e isso causa mais nervosismo ainda, acaba virando um ciclo de nervosismo e musculatura tensa, e o coletor não entra, às vezes entra e não sai, às vezes não abre, e você acaba ficando cada vez mais nervosa. Muitas pessoas acabam desistindo, tirando, ficando com medo, e isso é totalmente desnecessário. Então relaxe. Muita gente fala que abrir a boca na hora ajuda. Relaxe bem a sua musculatura, encontre a sua posição ideal. Muitas vezes a gente precisa tentar várias posições. Algumas pessoas preferem colocar sentadas, outras em pé com a perna levantada. Tem pessoas que preferem colocar deitada ou de cócoras. A minha posição preferida é sentada, com certeza. Eu consigo colocar em outras posições, em pé também, mas a sentada com certeza é mais fácil para mim. E deitada eu nunca tentei, mas tem gente que fala que só consegue colocar deitada. Então preste muita atenção no seu corpo e como ele responde à colocação do coletor para você achar a sua posição preferida. Da mesma forma, achar a sua dobra preferida. A gente tem várias formas diferentes de dobrar o coletor, e muitas vezes uma dobra vai funcionar melhor para uma pessoa, a outra para outra pessoa.
E então você tem que testar várias dobras. Por isso que tem que ter tempo para colocar o coletor. Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas esse coletor, como vocês estão vendo, é um Enciclo B. E eu sempre uso ele para falar sobre primeiras experiências com coletor, porque ele foi o meu primeiro coletor. Não esse, na verdade, esse aqui é um novo Enciclo. O Enciclo que eu tinha na época que eu comecei a usar coletor era aquele antigo, aquele modelo antigo. Mas hoje em dia, se você for comprar um Enciclo, ele vai ser esse modelo aqui, o Enciclo B. E eu sou muito grata a esse coletor por tudo que ele me ensinou. Eu aprendi muito sobre coletores e sobre o meu próprio corpo com o Enciclo B. Ele foi meu primeiro e eu tenho até hoje um carinho muito especial por ele. Por isso eu uso ele sempre para falar em vídeos sobre primeiras experiências com coletor. O que nos leva à terceira dica. Muito legal também. Se você está tendo dificuldade, é muito comum no início a gente ter dificuldade de achar a posição de inserir o coletor. Uma gotinha de lubrificante às vezes pode fazer toda a diferença. Eu tenho um aqui que na verdade me foi enviado há muito tempo atrás. Eu hoje em dia não uso mais nenhum tipo de lubrificante para colocar o coletor, mas nos primeiros ciclos eu usava sim. E muitas pessoas acham muito mais fácil colocar quando tem um pouquinho de lubrificante. Muito importante, se você for usar lubrificante, é que ele seja à base de água. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse que eu tenho. A base de água, para não danificar o material do coletor. Se você for usar o lubrificante no coletor, muito importante que seja só uma gotinha, só um pouquinho. Se você besuntar o coletor todo de lubrificante, ele fica escorregadio, você fica sem pegada e aí fica muito mais difícil colocar e tirar, então vai ser mais difícil ainda. Então não coloque lubrificante na parte do coletor onde você precisa pegar para colocar e tirar. Use no ponto de inserção do coletor. Então, por exemplo, esse coletor está dobrado, eu vou colocar um pouquinho de lubrificante aqui, bem pouquinho para não escorrer pelos lados, e um pouquinho aqui, só nessa parte de cima. Mais nada é necessário para você ajudar o coletor a entrar. Muitas pessoas, em vez de colocar o lubrificante no coletor, preferem colocar na entrada do canal, o que é uma ótima ideia, que eu não tive quando eu comecei a usar coletor. Eu colocava o lubrificante no coletor, porque eu simplesmente nem pensei nisso. Mas é uma ótima ideia, e então você pode tentar aí na sua casa. Uma outra coisa que eu fiz, quando eu comecei a usar coletor, nos 2 primeiros ciclos, se eu não me engano, eu usava luvas nas mãos, luvas descartáveis mesmo. Não se esqueça de lavar bem as mãos, mesmo se você tiver de luva, lavar as mãos ou a luva com água e sabão antes de manipular o coletor, sempre, todas as vezes, não só nas primeiras vezes que você for colocar, mas para sempre. Então lave muito bem. Eu usava luvas porque eu tinha muito medo das unhas na época. Hoje em dia as minhas unhas estão um pouco curtas, mas na época eu tinha unhas mais longas e para iniciante é quase certo que você vai acabar se beliscando. E uma coisa que eu até queria falar aqui, um parêntese nesse vídeo, quem usa coletor eventualmente se belisca, mesmo depois de muitos anos de experiência. Às vezes acontece. Como eu disse, o espaço lá é limitado, é um espaço meio apertado mesmo, é normal. E às vezes a unha pega. Já aconteceu até comigo de eu chegar a quebrar uma unha sem querer enquanto eu manuseava o coletor. Então é comum. Geralmente não dá nenhum problema. Às vezes uma beliscadinha e tudo não dói muito, não vai te causar nenhum problema. Mas para iniciante, às vezes a gente tem medo de se arranhar um pouco mais ou causar um ferimento. E eu acho que essa preocupação a mais acaba deixando a experiência com o coletor um pouco mais complicada. Então, quando eu comecei, eu usava luvas nas mãos por causa disso. Então, eu acho que é uma opção boa. Claro, você não vai precisar usar luvas para sempre. Quando você pega experiência, isso acontece muito raramente, de você se beliscar ou se arranhar. Então, você não vai precisar ficar usando luva para sempre. Mas, no início, acho que, de repente, para algumas pessoas pode ser uma boa opção. E, finalmente, a quarta dica é:
não se cobre demais. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que tentam colocar o coletor a primeira vez e não conseguem e ficam extremamente chateadas, tristes, frustradas consigo mesmas e pensando, poxa, eu não fui capaz de fazer isso, ou duvidando da sua capacidade de manipular o coletor. Isso é uma coisa muito preocupante. Gente, é uma coisa normal. Você está conhecendo o seu corpo, você está conhecendo um produto novo. É difícil, nem sempre na primeira vez vai funcionar. Quem viu aquele vídeo meu, da minha primeira experiência com o coletor, sabe que a primeira vez que eu tentei colocar, ele nem entrou. Então eu nem consegui inserir. E eu acabei me machucando por ter inserido da forma errada. Então uma dica também muito legal é você pesquisar antes a forma correta de colocar, de abrir, de tirar o coletor, para você já saber o que vai acontecer antes. Isso dá uma confiança, uma segurança maior. Aqui no canal tem uma playlist para iniciantes com vídeos mostrando todas essas informações. Então estude primeiro, pesquise primeiro. Quando você for, você já vai mais tranquila e segura. E se não der certo a primeira vez, a culpa não é sua, não é porque você não é capaz de fazer isso. É uma coisa natural. O coletor tem uma curva de aprendizado. Às vezes pode demorar de 3 a 4 ciclos, meses, para você pegar o jeito. E às vezes é necessário tentar de várias formas. Depende muito do corpo de cada pessoa, depende muito da experiência de cada pessoa. Comigo foi muito difícil. Eu demorei esses 3 a 4 ciclos para compreender muitas coisas sobre o meu corpo e sobre o coletor. E de repente é até um vídeo que eu faço aqui no futuro. Mas não fique triste, chateada, extremamente frustrada. Tem pessoas que choram de raiva, de tristeza e ficam muito abaladas quando a primeira experiência não dá certo. Eu acho que a minha mensagem aqui é: não se cobre demais. Seja mais gentil com você mesma. Se não funcionou a primeira vez, tira. Você está começando a ficar dolorida, você está irritada, passou muito tempo. Tira o coletor, guarda, tenta outro dia. Nem sempre vai funcionar a primeira vez, não é culpa sua. Não tem nenhum problema você tentar de novo um outro dia. De repente pesquisa mais, conheça um pouco mais o seu canal antes de tentar colocar o coletor de novo. Veja a curvatura dele, veja a inclinação dele. Isso tudo é um aprendizado. Eu fico sempre muito triste quando eu recebo mensagens de pessoas falando: eu odiei a primeira experiência com o coletor, eu não consegui colocar, eu estou desesperada, eu preciso que isso funcione agora, imediatamente, e a pessoa fica com raiva, quer jogar o coletor longe. Você não precisa que isso funcione imediatamente. Fique calma, relaxa. Esse nervosismo, essa frustração provocam aquela coisa que a gente falou no início do vídeo, aquela contração muscular, aquele nervosismo. Tudo isso dificulta. Não funcionou a primeira vez? Tenta a segunda vez. Não funcionou a segunda vez? Pesquisa um pouco mais, conheça um pouco mais do seu corpo, tente de novo, fique tranquila. Não se cobre que você precisa fazer isso funcionar agora, imediatamente. Esse estado mental já te provoca um estresse desnecessário e torna a experiência com o coletor, às vezes, até traumática. Então, não faça isso. Vá com uma atitude mais positiva, um pensamento mais positivo, e não fique se cobrando se não der certo a primeira vez. Com certeza, você vai conseguir. Eu, quando coloquei a primeira vez, não consegui, e hoje em dia eu coloco isso aqui em questão de segundos. Tem também um vídeo aqui no canal mostrando quanto tempo eu levo para colocar e tirar o coletor em tempo real. Eu vou ver se eu linko esses vídeos aqui ou na tela final ou na descrição do vídeo. Não deixe de olhar a descrição do vídeo para ver cupons de desconto e sites oficiais, etc., informações adicionais. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.